Olá, retomaremos nosso estudo agora. Antes de começar, vamos deixar uma dica super valiosa. Se você quiser encontrar materiais gratuitos e de qualidade para sua preparação, deixamos alguns links na descrição. Agora vamos prosseguir. Capítulo 18. Do processo administrativo. Seção 1ª. Da autuação. Artigo 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará. Inciso 1º. Tipificação da infração. Inciso 2º. Local, data e hora do cometimento da infração. Inciso 3º. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Inciso 4º. O prontuário do condutor, sempre que possível. Inciso 5º. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. Inciso 6º. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Parágrafo 2º. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1º, 2º e 3º, para o procedimento previsto no artigo seguinte. Parágrafo 4º. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Seção 2ª. Do julgamento das autuações e penalidades. Artigo 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Inciso 1º. Se considerado inconsistente ou irregular. Inciso 2º. Se no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação. Artigo 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação. Artigo 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou infrator, no prazo máximo de 180 dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Parágrafo 1º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. Parágrafo 2º. A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa. Parágrafo 3º. Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o parágrafo 1º do artigo 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Parágrafo 4º. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data da notificação da penalidade. Parágrafo 5º. No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor. Parágrafo 6º. Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil,
o prazo previsto no caput deste artigo será de 360 dias. Parágrafo 7º. O descumprimento dos prazos previstos no caput ou no parágrafo 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade. Artigo 282-A. O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Parágrafo 3º. O sistema previsto no caput será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. Artigo 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por 80% do seu valor. Parágrafo 1º. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Parágrafo 2º. O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 4º. Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais acumulada mensalmente calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 5º. O sistema de notificação eletrônica, referido no parágrafo 1º deste artigo, deve disponibilizar, na mesma plataforma, campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 285. O recurso previsto no artigo 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á a Jari, que deverá julgá-lo em até 30 dias. Parágrafo 1º. O recurso não terá efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos 10 dias úteis subsequentes à sua apresentação, e se o entender intempestivo, assinalará o fato no despacho de encaminhamento. Parágrafo 3º. Se por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo. Parágrafo 4º. Na apresentação de defesa ou recurso, em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Artigo 286. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. Parágrafo 1º. No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do artigo 284. Parágrafo 2º. Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais. Artigo 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo,
o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a penalidade acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento. Artigo 288. Das decisões da Jari cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de 30 dias contado da publicação ou da notificação da decisão. Parágrafo 1º. O recurso será interposto, da decisão do não provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade. Artigo 289. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Inciso 1º. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo coordenador-geral da Jari, pelo presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de Junta. Inciso 2º. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelo CETRAN e CONTRANDIF, respectivamente. Parágrafo único. No caso do inciso 1º do caput deste artigo, quando houver apenas uma Jari, o recurso será julgado por seus membros. Artigo 290. Implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Inciso 1º. O julgamento do recurso de que tratam os artigos 288 e 289. Inciso 2º. A não interposição do recurso no prazo legal. Inciso 3º. O pagamento da multa com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENAGE. Parabéns, você concluiu o estudo do texto. Que tal conhecer nossas outras redes sociais? Você pode conferir os links na descrição. Vamos ficando por aqui. Obrigada. Nos vemos em breve.